Bom dia a todos, paz seja convosco, amém. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD online, da nossa Escola Bíblica Online. E nós vamos dar continuidade ao livro de Números, onde nós estamos estudando o quarto livro do Pentateuco. Nós iniciamos no último domingo, na última aula, falando sobre o Pentateuco, continuando o nosso aprendizado sobre o livro de Números. E hoje nós, para quem nos acompanha pela revista, nós vamos estar estudando a lição número 15, na página 125. Mas você que não tem a revista, pode nos acompanhar da mesma forma, e nós vamos estar trazendo um grande conteúdo dessa lição para todos nós. Livro de Números, só recapitulando aquilo que nós já comentamos, é um livro que foi escrito por Moisés e nos traz o quê? Nos traz a trajetória do povo hebreu, o povo de Israel, quando eles saem do Egito, e o livro de Números começa a narrar um ano após a saída do Egito, um ano após o Senhor tê-los livrado da terra do Egito. Antes de nós entrarmos no conteúdo, no contexto, eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração e pedir a Deus que tome o controle, tome a direção da nossa aula. Amado Deus e eterno Pai, Deus, nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos por essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos, da tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor esteja conosco, tomando a direção, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa falar conosco através da lição que está sendo apresentada. Oh Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, continuando a nossa mensagem, a nossa lição, eu quero agradecer a você que acompanha conosco, que tem nos assistido. Eu comentei outro dia com o pastor Claudinei que a nossa escola bíblica online ela tem tido uma boa visibilidade, uma boa visualização. A gente tem acompanhado lá pelo Facebook que tem tido alcançado várias pessoas. E é uma área que eu gosto muito de trabalhar. E quero pedir a você que nos assiste, que nos acompanha, que você possa compartilhar esse vídeo, enviar para alguém, manda uma mensagem para alguém agora: olha, começou a nossa aula lá, vamos acompanhar, vamos participar, porque quando nós participamos, quando nós aprendemos a palavra do Senhor, nós recebemos uma bagagem muito grande para tomarmos, para termos uma experiência com Deus e para sabermos, termos um direcionamento diante das dificuldades, diante das barreiras que aparecem no nosso dia a dia. Bom, nós começamos a aprender na última aula, na última lição, sobre a caminhada do povo de Deus, ou a continuação da caminhada do povo de Deus em direção à terra prometida. Nós sabemos que essa caminhada ela começa lá no livro de Êxodo, quando o Senhor levanta Moisés para liderar e libertar aquele povo. Moisés fala com o faraó e ele então, ele direciona, ele guia, ele é o grande líder levantado por Deus para liderar e libertar também aquele povo. Eles passam por várias dificuldades, por várias barreiras, mas o Senhor estava sempre com eles, o Senhor estava sempre provendo, o Senhor estava sempre estendendo as suas mãos sobre a vida deles, e diante das barreiras que apareciam, o Senhor entrava com a intervenção dele, entrava com a providência santa. O povo hebreu teve algumas atitudes que desagradaram a Deus. Eu quero deixar para você nessa manhã o nosso versículo-chave dessa lição. Está lá em Números, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: olha, o Senhor disse a Moisés: está limitado o poder do Senhor? Agora verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Em algumas versões da Bíblia, qual é o caso da minha, vai estar escrito assim: está encurtada a mão do Senhor? Por quê? Porque o Senhor estava ensinando para o povo o seguinte: olha, o mesmo Deus que operou tantos milagres quando estava tirando vocês do Egito,
é o mesmo que está aqui com vocês. Aí Deus pergunta para eles assim, foi encurtada a mão de Deus, quer dizer, a mão dele não se encurta, né? Ele é o Todo-Poderoso, ele tem autoridade para agir diante de qualquer dificuldade. Então não tem área, barreira que ele não possa conceder o milagre. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, quando eles começam a murmurar, quando eles começam a duvidar, eles conseguem deixar que o Senhor ficasse triste, ficasse irado, porque Deus estava sempre estendendo as mãos, sempre dando intervenção sobre eles. E quando aparecia dificuldade, o que eles queriam? Eles queriam voltar para o Egito. O Egito era terra de escravidão, terra onde eles amassavam barro, terra onde eles eram humilhados, terra de sofrimento. Deus levanta uma pessoa para libertá-los e diante da primeira dificuldade eles estavam querendo voltar. E isso trazia, né, uma grande tristeza para o Senhor. Em alguns casos trazia até mesmo a ira do Senhor. Eu vejo que essa lição, ela nos ensina o quê? Que nós temos que aprender com os erros e com os pecados que o povo de Israel cometeu. Nós temos que trazer, né, para o nosso dia a dia e aprender que a incredulidade, a desobediência, o pecado afasta a mão do Senhor sobre a nossa vida, ou seja, impede de nós alcançarmos a nossa bênção, o nosso milagre. Eles já tinham recebido uma promessa sobre a vida deles. Qual que era a promessa? De que eles seriam colocados numa terra prometida, numa terra que emana leite e mel, numa terra de onde eles seriam felizes, abençoados, prósperos. E Deus estava direcionando, Deus estava guiando, providenciando tudo. Mas eles duvidaram. E aquela geração, eles receberam eles receberam a consequência, né, dessa incredulidade e dessa murmuração que eles fizeram contra o Senhor. É o que nós vamos aprender aqui, né, nessa manhã. Qual que foi a consequência que isso teve sobre a vida deles? Eu aprendo que sempre quando eu desobedeço a Deus, tem consequência sobre a minha vida. O povo de Israel, eles tinham, né, eles tinham um alvo, eles tinham uma promessa da vida deles, que era alcançar aquela terra. Mas, né, as atitudes deles dificultaram, né, com que essa promessa fosse alcançada. Até mesmo podemos dizer, né, que eles receberam a promessa, eles receberam a vitória, mas não aqueles que duvidaram, né? Nós vamos ver que a sua descendência que alcançou. Bom, né, nós já comentamos aqui qual é o nosso versículo-chave e nós vemos aqui, né, que o Senhor estava mostrando para eles que a mão dele não havia se encurtado. Eu vejo também que quando eu aprendo o livro quando eu estudo o livro de Números, eu vejo que ele é uma continuação do livro de Êxodo. Porém, era como se nós estudamos algumas lições atrás o livro de Levítico. O livro de Levítico era onde Deus estava ensinando a seu povo o quê? As leis, os estatutos, né? Deus estava orientando a eles a viverem em santidade, a viverem em obediência. Deus estava preparando aquele povo. Então é como se nós tivéssemos dado uma pausa, nós tivéssemos dado uma pausa e Números dá essa continuação. Números continua, né, a narração dessa sequência, dessa história. E aí, Números capítulo 1 em diante, nós vamos ver que Deus, a primeira coisa que ele faz, ele manda Moisés fazer um censo. O que era um censo? Uma contagem do povo de Israel. Né? Todos os homens de 20 anos acima, eu quero que você conta, Moisés. Moisés chama Arão, vai lá e conta o povo. Além de contar o povo, eles são organizados de forma civil e religiosa, né? Cada um tinha as suas atribuições, tanto perante a vida civil, ou seja, se tivesse que enfrentar alguma batalha, eles tinham, né? Cada um tinha a sua função, e também tinham a sua função na organização religiosa, né? Nós aprendemos que os levitas, eles eram responsáveis por cuidar da obra de Deus, por cuidar do tabernáculo, por cuidar, né, de tudo aquilo que era relacionado à obra de Deus. E a população de Israel, eles eram divididos em tribos, né? Cada tribo, cada contagem, cada separação ali de milhares de pessoas
era conforme as suas tribos. Então nós tínhamos ali o que? As 12 tribos de Israel. O povo era separado, né? Cada um conforme a sua tribo, cada um se organizava ali de acordo com a sua tribo. Então o Senhor, ele manda Moisés fazer aquela contagem. Moisés conta, né, quantos milhares de israelitas tinham ali. E então ele obedece a Deus, porque Deus tinha ordenado assim a ele, e ele conta conforme a determinação do Senhor. O interessante é que nós vamos ver que lá no meio do livro de Números, nós vamos no capítulo 15 em diante, o Senhor ordena uma nova contagem. A primeira contagem nós vimos que foi Moisés e Arão. Na segunda contagem, nós já vamos ver o que? O seu filho, o filho de Arão. Quem era o filho de Arão? Eleazar. Deus já levanta Eleazar como sacerdote, substituindo seu pai, e manda Moisés fazer uma nova contagem. E aí Moisés e Eleazar, né, assim obedecem ao Senhor e realizam esse segundo censo, ou essa segunda contagem. Eu vejo também que no livro de Números 10 em diante, o povo de Israel, eles partem de onde? A lição nos ensina, a Bíblia nos ensina que eles partem do Sinai. E quando eles partem do Sinai, eles estão em direção já, né, à terra prometida, à terra de Canaã. Como que era essa partida? O interessante é que em todos os momentos Deus estava ensinando a eles a viver na dependência de Deus, a dependência divina. Eles só partiam quando a nuvem alçava. O que era a nuvem? A nuvem, ela representava a presença de Deus. A Bíblia fala que quando a nuvem levantava, aí Moisés falava assim, né? Eles partiam perante o alçar da nuvem, mas perante também a ordem de Moisés. Quando a nuvem se levantava, Moisés olhava e falava assim, ele falava com o Senhor, né? Senhor, ele falava com a nuvem, porém a nuvem representando a presença do Senhor. Levanta-te, vai adiante de nós e sejam dissipados os teus inimigos. Ou seja, ele estava mostrando que aquela nuvem é a presença do Senhor e que o Senhor é quem estaria dando vitória para eles, o Senhor que estaria guiando eles durante a caminhada, e que se algum inimigo se levantasse contra Israel, o Senhor iria dissipá-los, o Senhor iria entregar a vitória nas mãos deles. Eles então, né, partiam na dependência, na providência da nuvem, e quando então aquela nuvem parava, eles entendiam também que era o momento de parar. E aí a Bíblia diz que a nuvem ela repousava, né, por cima ali do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, que era também a representação máxima da presença do Senhor perante eles. Então eles entendiam que era a hora de parar. E aí Moisés dava a ordem e o povo acampava ali, né, naquele lugar aonde a nuvem assim ordenasse. E assim era a caminhada deles, conforme a dependência, conforme a organização, conforme aquilo que o Senhor ordenava. Era o tempo todo entendendo e aprendendo que a determinação tinha que ser do Senhor. Eu vejo que essa geração do livro de Números foi uma geração que não alcançou a vitória. Foi uma geração que nós podemos dizer que foi uma geração que fracassou. Aí você pode estar pensando, mas fracassou é uma palavra muito pesada? Não, vou explicar o porquê. A Bíblia diz, do capítulo 1 em diante, que eles, quando surgiu a primeira dificuldade, a primeira barreira perante eles duvidaram daquilo que Deus podia fazer na vida deles. E aí nos traz uma série de eventos que justifica o porquê, né, do Senhor ter se irado com eles. Eu vejo que Deus ele era um Deus ele é e ele sempre vai ser um Deus de providência, um Deus que ele não deixa desamparar dos seus filhos, mas eles preferiam sempre olhar para trás. E quando eu ando com Deus, eu não tenho que ficar olhando para trás, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para o meu alvo, eu tenho que acreditar que aquela promessa que Deus fez na minha vida, ela vai se cumprir, no tempo dele, mas vai se cumprir.
Eu não tenho que ficar olhando para trás e falar, mas quando eu estava lá em tal lugar era melhor. Não, mas é isso que acontecia com o povo israelita. Eles estavam sempre querendo voltar, né, para a terra lá da escravidão. O nosso Deus, ele é um Deus constante, não importa a circunstância, ele é um Deus constante. Significa o quê? Que o poder dele não diminui, que a presença dele não diminui. Nós temos que ter sabedoria e discernimento para entender isso. E a nossa fidelidade também tem que ser constante, a nossa obediência a Deus tem que ser constante. Quando eu duvido do agir de Deus, quando eu tenho falta de fé, eu estou sendo inconstante na minha fé, inconstante na minha caminhada. E nós não devemos ser assim. Nós devemos ser constantes na nossa credulidade, na nossa fé. Nós temos que crer que o Senhor não mudou, Ele continua conosco. O mesmo Deus que operou na vida dos israelitas, Ele está conosco. E não importa qual a barreira que se levante contra a sua vida, se eu permanecer na presença dEle, Ele vai suprir, Ele vai conceder aquilo que Ele prometeu na sua vida. E aí eu vejo aquele povo fracassando quando eles então começam a murmurar contra Deus. Depois de tudo que Deus tinha feito na vida deles, eles começam a murmurar contra o Senhor. Os problemas se levantavam e eles então, o que eles faziam? Ao invés de pedir ao Senhor que desse vitória, se levantavam contra o líder, que era Moisés, murmuravam contra Deus, reclamavam de tudo e de todos. Eu vejo um exemplo claro lá em Números capítulo 11. Números capítulo 11, ali começa uma grande tragédia na vida daquele povo. O que eles fizeram? Eles estavam caminhando, né, ali, partindo do Sinai. Eles haviam acabado de partir do Sinai e em direção ao deserto. E quando chega um certo momento, eles reclamam contra Moisés de quê? Que estavam com vontade de comer carne. Diz a Bíblia que Deus estava mandando alimento para eles diariamente. Mandava o quê? O maná. Providenciava água, providenciava sombra, providenciava o maná para eles se alimentarem à vontade. Mas eles murmuraram, falou assim: que vontade de comer carne, quem vai providenciar carne para nós? Quem me dera voltar para o Egito, porque lá no Egito a gente comia peixe até se fartar. Deus se irou com aquela situação. E eles murmuraram contra Moisés: Moisés, lá no Egito a gente comia peixe até se fartar. Moisés, lá no Egito a gente tinha isso e aquilo. Moisés, eu acho interessante quando eu estudo essa passagem, o Moisés ele ficava também dividido, porque ele era um homem temente a Deus, ele era um servo fiel ao Senhor, ele era obediente, ele era um homem que estava sempre buscando a presença de Deus, mas também ele tinha um amor muito grande para aquele povo. Quando o Senhor deu a ele aquela missão, ele começou a ter uma paixão muito grande para aquele povo, ele tinha um amor muito grande para aquele povo. E ele assumiu aquela responsabilidade, né, de conduzir aquele povo, de cuidar daquele povo, de instruir aquele povo. Então, quando eles choravam perante ele ficava assim, dividido, porque ele pedia, ele intercedia ao Senhor pela vida daqueles milhares de israelitas. Porém, a atitude de murmuração deles irritava a Deus. Então ele ficava assim, né, obedecendo ao Senhor, mas ao mesmo tempo pedindo: Senhor, mas tem misericórdia desse povo, Senhor, cuida desse povo, Senhor, providencia isso e isso para esse povo. Então, nesse momento, Moisés ele orou e pediu a Deus que providenciasse carne para o povo. Lá em Números capítulo 11, vocês vão ver essa passagem que eu estou comentando aqui. Quando Moisés pede ao Senhor que providenciasse carne para o povo, Deus fala com Moisés assim: olha, Moisés, eu vou providenciar a carne para eles, mas por causa da murmuração, por causa da incredulidade desse povo, a consequência vai vir. Eu vou mandar a carne, eu vou mandar codornizes para eles, e eles estão pedindo para comer carne. Você avisa para esse povo, Moisés, que eles vão comer carne até se fartar. Eles vão comer carne até sair pelo nariz. E é dessa forma mesmo que está escrito na Bíblia. Ele fala que eles vão comer até sair pelos narizes
e que não vão comer um dia, nem dois, nem cinco, mas um mês inteiro eles vão comer carne até enjoar, Moisés. Mas a consequência vem. E a Bíblia diz que Deus feriu aqueles que murmuraram, né? Deus mandou uma praga sobre eles e feriu aqueles que murmuraram contra o Senhor. E Moisés, então, ele fica assim, Senhor, mas ele começa a pedir, né, pela vida daquele povo, ele começa a pedir ao Senhor, ele começa a interceder pela vida daquele povo. Aí chegou um momento que Moisés também comete uma atitude que desagrada ao Senhor. O que Moisés faz? Quando Deus fala que vai mandar carne, fala que vai ferir aquele povo, chega um certo momento que ele fala assim, lá no mesmo capítulo 11, né, Moisés fala assim, Senhor, por que o Senhor colocou esse fardo pesado nas minhas costas? O que eu fiz para merecer isso? Por que esse fardo está sobre mim? Por que eu que tenho que conduzir esse povo? Não vou dar conta. Ele começa então, né, a falar isso com Deus. E quando ele começa a falar com Deus, ele começa a falar isso com Deus, o Senhor então, o que o Senhor faz? Ele levanta 70 anciãos, diz a Bíblia, que o Senhor levanta 70 anciãos e fala assim com ele, olha, traz aqui 70 anciãos e eu vou colocá-los, eu vou derramar a minha presença, eu vou derramar o mesmo Espírito, Moisés, que é sobre vocês, eu vou derramar sobre a vida deles, e esses 70 anciãos ajudarão a guiar o povo hebreu, ajudarão a guiar o povo de Israel. E quando então o Senhor fala isso com Moisés, ele levanta, né, aqueles 70 anciãos para dividir o fardo com ele, para dividir a carga com ele. Mas a atitude de Moisés também desagradou a Deus, porque ele murmurou, né, porque ele reclamou, porque ele falou, Senhor, esse fardo está pesado, Senhor, eu não vou dar conta, Senhor, porque eu vejo que às vezes, né, diante das dificuldades, nós também às vezes reclamamos com Deus, mas nós temos que aprender a não reclamar, nós temos que aprender a entregar os nossos problemas a Ele. Sabe por quê? Eu aprendi algo interessante estudando essa passagem. Quando nós voltamos lá em Êxodo, que como eu disse no início, o livro de Êxodo narra, né, o início dessa trajetória que nós estamos estudando do caminhar do povo de Deus no deserto. O livro de Êxodo nos ensina que havia uma mulher, como se chamava essa mulher? Joquebede. E essa mulher, Joquebede, ela teve um filho. Naquela época, havia uma ordem de matar todas as crianças, filhos de hebreu, nascidos naqueles dias. Joquebede escondeu seu filho enquanto conseguiu. Chega um certo dia que ela não tinha mais como esconder aquela criança, ela toma uma decisão difícil. Qual foi a decisão difícil que ela tomou? Ela pegou a criança, colocou em uma espécie de um bercinho, né, como se fosse um bercinho pequeno, como se fosse uma pequena bacia, coloca a criança ali dentro, untou por dentro aquele lugar onde a criança estava deitada e coloca aquela criança no mar, no rio. E a Bíblia diz que aquela criança ela desce pelo rio, né, vai descendo e o rio vai levando e chega um certo momento que a princesa, ou seja, a filha de Faraó, estava ali tomando banho e encontra aquela criança. Ela fica com pena, né, quando ela vê aquela criança boiando ali naquele bercinho, e ela pega aquela criança para cuidar. Só que, como ela não tinha habilidade, né, de cuidar de uma criança, ela manda chamar alguém, né, lá das hebreias para cuidar daquela criança. Sabe quem foi a mulher que foi escolhida para cuidar daquela criança? Joquebede. A mesma mãe da criança recebe a missão de cuidar daquela criança. O que eu aprendo com a vida de Joquebede? Eu aprendo que quando eu entrego nas mãos do Senhor o meu problema, ou seja, qual era o problema? Ela estava com medo da criança ser morta. Por quê? Qual era o problema da época? O faraó tinha mandado matar todas as crianças filhos de hebreus. Ela tinha medo de ver o seu filho sendo morto, então ela toma uma difícil decisão de entregar aquela criança ao rio para que alguém pegasse para criar. Ela toma essa difícil atitude, entrega a criança e a criança volta para os braços dela depois para que ela cuidasse. Eu aprendo que quando eu entrego meus problemas na mão do Senhor, o Senhor ele devolve sobre a minha vida depois em forma de milagre. Ou seja, eu não estou murmurando, eu não estou duvidando, eu estou entregando para o Senhor. Eu estou apresentando a Ele o problema, a dificuldade que eu estou tendo.
E aí então ele entra com a intervenção divina, com a providência santa, em nome de Jesus. E assim eu aprendo que o povo hebreu, né, eles estavam deixando de receber a promessa porque estavam duvidando, porque estavam murmurando, porque estavam tendo atitudes de incredulidade perante o Senhor. Eles estavam tendo uma situação de inconstância, né? Uma hora falavam que acreditavam em Deus, mas quando o problema aparecia, já queriam voltar para o Egito, que era um lugar, né, de onde Deus tinha libertado a cada um deles. Moisés, que era um homem também obediente a Deus, né, reclamou com o Senhor que o fardo estava pesado sobre a vida deles. E quando ele reclama, o Senhor levanta os anciãos para ajudá-lo, para dividir o cargo, para que ele então, né, não dissesse mais que aquilo ali estava difícil para eles, que ele não estava conseguindo, que ele não estava dando conta, que ele não ia conseguir. Eu vejo lá em Números capítulo 12 uma outra atitude que desagradou a Deus. Qual que foi essa outra atitude? Diz a Bíblia que Arão e Miriam, mas conforme a Bíblia, né, está Miriam e Arão, tá o nome de Miriam primeiro. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Aí nós vemos mais um episódio de quê? De desobediência, de rebelião. Quem eram Miriam e Arão? Irmãos de Moisés. Mesmo sendo irmãos de Moisés, eles se levantaram contra ele, né? Eles sabiam que Moisés era o líder levantado por Deus, que era um homem escolhido por Deus, mas chega um certo momento que eles começam a murmurar, a questionar, né, a autoridade de Moisés. O motivo? Um motivo bobo. Começam a falar assim: mas Moisés casou com uma mulher cuxita. Na sua Bíblia pode estar escrita a palavra cuxita ou pode estar escrito cuxita, é a mesma coisa, tá? Algumas versões da Bíblia vai estar escrito de maneiras diferentes. E aí eles murmuram contra Moisés simplesmente pelo fato de ele ter se casado com uma mulher cuxita. Aí agora vem um ensinamento importante. Por isso que é bom a gente participar da escola bíblica, que a gente cresce no conhecimento. Nós sabemos que Moisés era casado. Nós sabemos que Moisés, um dia, quando ele cresce, né, criado dentro da casa de Faraó, criado pela filha de Faraó, mas ele era hebreu, né, ele era de descendência hebreia. Chega um dia, quando ele se torna adulto, que ele vê uma situação, né, de injustiça, de um egípcio maltratando um hebreu, e o que ele faz? Ele mata o egípcio. Depois disso, ele resolve fugir para se esconder, e ele fica foragido por um tempo. Durante esse tempo, ele conhece a sua esposa. Quem era a sua esposa? Zípora. Quem era Zípora? Zípora, a Bíblia diz que ela era uma midianita e ela era filha de Jetro. E aí, quando você vê assim, Moisés recebeu, né, uma rebelião dos seus próprios irmãos, Miriam e Arão. Qual o motivo? Porque ele tinha se casado com a cuxita. Aí, né, agora vem um mistério, um questionamento. Mas ele não era casado com Zípora? Casou com a cuxita? Peraí, casou de novo? Eu estudei, eu pesquisei, tá? O que a Bíblia nos ensina? Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 7, nós vemos o profeta falando que o povo de Cussã e o povo de Midian eram a mesma pessoa, o mesmo povo. Ou seja, a esposa de Moisés a mudou, tá? Continua sendo Zípora. Mas Arão e Miriam se rebelam contra ele, falando que ele tinha se casado com a cuxita, que ele tinha se misturado com outros povos. E aí vem a intervenção de Deus. Deus, quando vê aquela atitude dele se rebelando contra Moisés, ele chama os três, né? Na realidade Moisés também, para fora do arraial. E quando eles chegam fora do arraial, o Senhor fala com eles assim: olha, vocês estão se rebelando contra o meu servo. E Deus fala com eles assim: olha, para os profetas eu falo através de sonhos, mas para o meu servo Moisés, eu falo com eles face a face. Com ele eu falo face a face, com ele eu falo assim, direto. Ou seja, Moisés é uma autoridade levantada por mim, e ai daquele que se levantar contra ele.
Diz a Bíblia que então o Senhor, ele traz um castigo sobre a vida daqueles dois rebeldes. Qual que é o castigo? Na mesmo instante, Miriam, ela fica leprosa, e aí a pele dela fica toda leprosa. E o interessante que eu vejo nessa mensagem é que Moisés, como eu disse no início, né, ele tinha um amor tão grande para aquelas pessoas, que ele pede a Deus, ele intercede a Deus que cuidasse, que perdoasse, né, os dois. Mas o Senhor fala assim, olha Moisés, por sua intercessão, por causa de você, eu vou perdoá-los, mas a consequência vai vir. E o que aconteceu? A consequência da lepra era a pessoa ela era colocada para fora do arraial. Miriam então é convidada a se retirar do arraial. Na realidade eu estou dizendo aqui convidada, mas ela foi expulsa mesmo, né, perante o povo ali. Por quê? Nós aprendemos lá em Levítico, que por alguns motivos as pessoas que eram consideradas impuras ou imundas ou contaminadas eram colocadas para fora do arraial. Miriam é colocada para fora do arraial. 7 dias ela teve que ficar fora do arraial até que ela se curasse, né? Que Deus tinha prometido que ela ia curar, ela ia ser curada, mas primeiro ela ia sofrer, né, as consequências da atitude dela. O povo não pôde partir. Por quê? Porque Miriam ficou fora do arraial 7 dias. E eles então tiveram que ficar parados ali esperando Miriam ser curada, voltar para poder, né, não ser considerada impura e voltar para o meio deles. E aí, então, depois que ela voltasse, eles iriam continuar a caminhada deles. Eu vejo que o que eu aprendo aqui, né, com essa passagem toda sobre Miriam, sobre Arão, sobre essa atitude de rebelião contra eles. Eu vejo que o pecado, ele atrasa a sua bênção. Grave isso, o pecado, ele atrasa a sua bênção. A murmuração, ela atrasa a sua bênção. A incredulidade atrasa a sua bênção. O povo teve que ficar 7 dias parado ali esperando, porque Miriam teve uma atitude de rebelião contra o líder levantado por Deus, que foi Moisés. Para vocês entenderem a gravidade, né, de nós nos rebelarmos contra os líderes levantados pelo Senhor. E aí, quando Miriam, né, passados os 7 dias, ela então é reintegrada ao povo, e eles partem, eles continuam, né, aquela caminhada, eles continuam em direção à terra prometida. E aí o Senhor permite então que ela voltasse e tal, e eles continuam a caminhada, né, deles em direção à terra prometida. O livro de Números, capítulo 13 e 14, nos traz um outro episódio que faz com que aquele povo também fracassasse. Qual que foi esse episódio? Eu iniciei o comentário sobre ele na última aula. O Senhor, ele fala com Moisés que enviasse espias em direção à terra de Canaã. Qual que era a terra de Canaã? Onde era Canaã? Canaã era a terra que Deus tinha prometido que iria colocá-los, que era a terra que mana leite e mel, que era a terra prometida. O que Moisés faz? Moisés envia 12 espias para trazer para ele um relatório daquela terra. O que esses 12 espias fazem? Eles vão até lá, espiona, olha, vê tudo, relata, ficam lá 40 dias e 40 noites espionando aquela terra, verificando tudo que tinha lá para trazer um relatório completo para o seu líder, que era Moisés. Quando eles voltam, aí é que vem o problema, né? Diz a Bíblia que quando eles voltam, está lá em Números 13 e 14, isso que eu estou comentando aqui, tá? Depois você tenha a curiosidade de ler no seu devocional. Quando eles voltam, eles chegam trazendo um relatório de tudo que eles tinham visto lá. Porém, desses 12 que tinham voltado, a maior parte chega falando assim, mas lá tem gigante, lá tem muralhas intransponíveis, tem isso, tem aquilo. E o povo começa a ficar alvoroçado, o povo olha para aquele relatório e fica assustado. Só que tinham 2 que tiveram atitude de fé. Quem eram esses 2? Josué e Caleb. Eles falam assim, não, lá realmente tem gigante, tem isso, tem aquilo, mas Deus é conosco. O mesmo Deus que nos livrou lá da terra do Egito, Ele está conosco. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele está conosco. E nós já somos vencedores, nós vamos alcançar aquela terra. Lá o cacho de uva é tão grande que precisa de 2 homens para carregar. E aquela terra verdadeiramente mana leite e mel. Mas por causa do relatório daqueles outros 10 que falaram só
relatórios, notícias pessimistas, o povo começa a olhar para trás de novo, começa a falar assim: quem me dera morrer lá no Egito, porque lá no Egito eu não ia pelo menos ser massacrado por gigante, eu não ia falecer aqui nesse lugar, no meio do deserto, no meio do nada, e começa a murmurar, começa a reclamar. Deus se ira com a atitude daqueles murmuradores, daqueles povo, daquelas pessoas que começam a lamentar, começam a olhar para trás, e ali, né, acontece algo que vai marcar o livro de Números. Deus chega a falar com Moisés que aquela geração não pisaria na terra prometida, exceto Josué e Caleb, né? Porque Josué e Caleb foram os únicos que creram, foram os únicos que trouxeram um relatório otimista, um relatório de fé, um relatório de confiança em Deus. Mas os demais, né, murmuraram, duvidaram. É aquilo que nós comentamos no início, né? Parece que a mão de Deus tinha se encurtado. Por quê? Se Deus tinha operado tantas coisas até ali, por que agora eles não venceriam? Quando Deus fala com Moisés, né, que aquele povo não alcançaria a terra prometida, exceto Josué e Caleb, e Deus fala assim: olha, todos de 20 anos acima não pisarão na terra prometida. Ou seja, a geração que alcança a terra prometida são aqueles que nasceram no deserto ou que estavam, né, bem crianças quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Por quê? A murmuração, a incredulidade, o pecado, a falta de confiança no Senhor fez com que eles perdessem a bênção, fez com que eles não alcançassem a promessa, fez com que eles não alcançassem o milagre. Quando eu não confio no Senhor, quando eu não acredito no Senhor, quando eu murmuro contra o Senhor, eu estou deixando de alcançar o meu milagre, eu estou deixando de alcançar a minha bênção. E eu vejo então que a geração que eu vejo no livro de Êxodo não é a mesma que vai pisar na terra prometida. O Senhor então, né, faz ali, sela ali um decreto de que aqueles murmuradores, aqueles que duvidaram, não pisariam, né, na terra de Canaã. Eu vejo mais um pouco adiante no livro de Números, capítulo 15, o Senhor falando com Moisés, né, sobre isso que eu acabei de comentar. E em Números 16 eu vejo mais um episódio de rebelião daquele povo. Qual que foi a atitude de rebelião daquele povo? Diz a Bíblia, lá em Números 16, que haviam alguns homens que se chamavam Coré, Datã e Abirão. Esses três começam a duvidar, a criticar, a questionar a autoridade de Moisés sobre o povo hebreu, sobre o povo de Israel. Eles começam a questionar: mas por que Deus só fala com Moisés? Por que ele não pode falar conosco também? E aquela atitude também irou ao Senhor. Chega ao ponto de o Senhor mandar com que Moisés reunisse o povo e, né, também todos os familiares de Coré, Datã e Abirão, e por causa da rebelião, por causa da rebeldia, por causa do questionamento da autoridade de Moisés, Números 16, do versículo 29 em diante, nós vamos ver que o Senhor castiga aqueles três rebeldes. Qual foi o castigo do Senhor? A palavra do Senhor nos ensina que o chão se abriu, o piso se abriu, e eles foram engolidos vivos. Eles e toda a sua casa, ou seja, toda a sua parentela. Porque duvidou de um homem escolhido por Deus, questionou a autoridade de um homem escolhido por Deus, murmurou, rebelião contra um homem escolhido por Deus. A rebelião, ela traz consequências sobre a sua vida. A rebelião, ela traz consequência de morte sobre a sua vida. Nós temos que aprender com essa lição do povo de Israel, do livro de Números, que nós não devemos repetir os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Eu vejo grandes milagres que o Senhor operou na vida daquele povo, mas também vejo grandes consequências que houve sobre a vida deles por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da incredulidade. Então, assim, que nós possamos aprender com essa lição, né? Que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, de que quando eu creio, quando eu entrego nas mãos do Senhor, tem promessa sobre minha vida, tem milagres sobre minha vida, mas da mesma forma,
o Senhor, Ele é bondoso, mas Ele também, Ele nos castiga, Ele também é justo, né? Da mesma forma, quando a pessoa se levanta contra Ele, quando murmura contra Ele, quando peca contra Ele, Ele também castiga, Ele também, Ele pesa a sua mão, né, sobre a vida de cada um de nós. Eu vejo que o Senhor, né, nós temos que sempre olhar para o Senhor como além do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele também é Pai. E nós que somos pais, nós entendemos que por mais que nós amemos nossos filhos, quando eles desobedecem, nós aplicamos o castigo, não é isso? Todos vocês que são mãe ou pai, quando o filho desobedece, a consequência vem. E o Senhor da mesma forma é conosco. Da mesma forma Ele agiu com aquele povo. Eles estavam cometendo atitudes que estavam desagradando a Ele, que estavam afastando a presença dEle. E a consequência desses pecados, dessas atitudes, vieram sobre a vida daquele povo, né? Por quê? Porque se eles andassem somente na obediência do Senhor, somente na confiança, eles teriam diminuído, né, o sofrimento que eles tiveram no deserto. Aqui, sobre a caminhada deles, nós podemos citar que, se nós formos olhar geograficamente de onde eles partiram e aonde eles deveriam chegar, a caminhada teria que durar 40 dias, mas por causa da desobediência, uma jornada de 40 dias se tornou em 40 anos. Eles ficaram rodando durante 40 anos para chegar até a terra de Canaã. Por último, o Senhor também dá uma ordem para eles, para que eles não se misturassem com os povos daquele lugar e que eles tinham que, para obedecer ao Senhor, eles tinham que matar, né, aqueles povos estranhos que fossem ali encontrados. Eles tinham que matar os cananeus, porque Deus estava mostrando para eles que eles tinham que obedecer ao Senhor. Eles não tinham que se misturar com aquele povo, porque se eles se misturassem, se eles tivessem pena, tivessem dosinha e deixassem aqueles amorreus, não, vocês ficam aí no cantinho e nós vamos morar no cantinho de cá. Não, Deus deu uma ordem clara. Quando eles chegassem lá, os cananeus tinham que ser mortos. Eles não poderiam se contaminar com aquele povo. E nós vamos ver mais adiante. E eu já quero te falar, né, já te perguntando, o que você acha? Você acha que eles obedeceram ou não? Você acha que quando eles chegaram na terra prometida, eles mataram os cananeus? Ou eles fizeram amizade com eles? Ou eles ficaram indiferentes e deixou cada um no seu canto? Isso, essa passagem, né, sobre a questão dos cananeus vai estar também desenrolando, vai estar também mostrando, né, o que aconteceu com aquele povo depois disso. Vai estar mostrando, né, o que foi a consequência dessa ordem que Deus deu a eles. Eu quero deixar isso para sua reflexão. O que você acha que aconteceu quando eles chegaram na terra prometida? Você acha que eles mataram os cananeus? É uma dúvida levantada para te incentivar, né, a ler mais sobre o livro de Números. Vou apenas comentar que isso está lá em Números 33 em diante. E aí você tenha a curiosidade depois de saber o que houve. Bom, o livro de Números está repleto de ensinamentos, repleto também de consequências que houve sobre aquele povo. E nos ensina também, né, nos traz uma bagagem muito grande sobre a importância de vivermos na santidade, de vivermos na obediência, de nos afastarmos do pecado, de nos afastarmos da desobediência. Eu aprendo muito com o livro de Números e eu creio que foi bênção na sua vida também. Nós vamos agora estar encerrando e pedindo a Deus, né, que esteja abençoando o nosso dia, que esteja abençoando o nosso domingo, que esteja nos ensinando, né, através desses estudos bíblicos, que nós crescemos muito na presença do Senhor quando nós estudamos, né, o livro sagrado que é a Bíblia. Eu quero fazer 3 perguntas também no final aqui e nós vamos depois, né, estar comentando sobre essas perguntas. Por que a incredulidade resultou na desqualificação do povo de Deus? Eu comentei aqui, né, que aquela primeira geração ela foi desqualificada, ela foi feito um decreto, né, de que eles não estariam aptos de pisar na terra prometida. O que levou aquela primeira geração a não entrar na terra prometida? E por último, né, tenta lembrar aí pelo menos um dos temas presentes no livro de Números que nós estudamos, pelo menos um dos assuntos que nós estudamos.
você pode comentar aqui, né, logo abaixo no vídeo, e nós vamos estar comentando sobre isso no próximo estudo. Bom, Deus abençoe, tenha um ótimo domingo. Vamos encerrar agora falando com Deus e pedir a Ele que esteja com cada um de nós. Pai, nós te agradecemos por esse estudo, por esse momento, por essa lição. Meu Deus, pelas lições aprendidas no livro de Números, quarto livro da Bíblia, onde o Senhor, meu Deus, tem falado conosco poderosamente. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos, abençoa, Pai, cada família, cada lar, e que tenhamos um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.